Olá, amados, graça e paz da parte do Senhor Jesus Cristo, que o nosso Deus, pelo seu amor, pela sua grandeza, pelo seu poder, possa estar abençoando cada um que segue aqui no nosso canal e acompanha as lições diárias da nossa revista. A lição do dia 10 de setembro de 2024, Paulo ora, Paulo orando pela igreja, pelos irmãos. Paulo orando pela igreja. É a nossa lição de hoje, no dia 10 de setembro de 2024. E vamos ler em Efésios, carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 3. Nós vamos estar lendo a partir do verso 14 até o versículo 21. Efésios 3, do verso 14 ao versículo 21. Paulo orando pela igreja. E por que o nosso texto vai falar sobre isso? Falando sobre a igreja ali, a esperança, a fé em que a igreja ali tinha. Paulo mostrando intercessão pela igreja. Por quê? Porque nós vamos estudar no domingo falando sobre a igreja do Senhor Jesus Cristo. No domingo, no dia 15, nós vamos estudar o culto a Deus na igreja. Então é importante nós entendermos como funciona a igreja, o corpo de Cristo, na sua missão de glorificar a Deus, na sua missão de agradar a Cristo, agradar aquele que deu a vida pela igreja. Então a igreja, ela presta uma adoração, ela presta um culto. A igreja, ela presta um trabalho a Deus. E isso, então, é recebido por Deus com alegria, como um cheiro suave. Esse culto, quando a igreja presta como se fosse um sacrifício oferecido a Deus. No Velho Testamento não era oferecido um holocausto, não era oferecido um sacrifício. E a igreja também, no dia de hoje, oferece o sacrifício. Ela também oferece algo a Deus, mas não é um animal imolado, mas não é um animal queimado. Não, é o culto a Deus. Quando a igreja adora, quando a igreja ceia, come do corpo, bebe o sangue de Cristo, a igreja então glorifica o Senhor, anuncia a morte dele até que ele venha, e a igreja então adora. Adora aquele que é, que era e que há de vir. Adora aquele que é tudo em todos, que é todo poderoso, santo, santo e santo. A igreja então presta o culto e reconhece a grandeza do seu Senhor, do seu Salvador. E a igreja então prestando esse culto, a igreja então adorando, a igreja então louvando, trabalhando, servindo. Isso então é recebido da parte de Deus com muita alegria, com agrado. E vemos então Paulo orando por esta igreja que presta culto. Paulo orando pelos irmãos, esses irmãos que servem, esses irmãos que adoram, esses irmãos que trabalham. Paulo orando. Vamos ler aqui, versículo 14. Por esta causa, me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo agora se dobrando, se colocando de joelhos, se prostrando diante de Deus. Ele não está se dobrando diante de um outro homem. Ele não está se ajoelhando diante de uma figura humana, mortal, limitada. Não. Ele está se pondo de joelho diante de Deus. Ele está se dobrando diante de Deus. Deus merece a nossa submissão a Ele. Deus merece que nos dobremos diante da sua grandeza, da sua santidade, do seu poder. E Paulo está fazendo isso, se ajoelhando. Se nós queremos vencer alguma luta, não é em pé diretamente, não. Mas é depois de um bom tempo de joelhos. Aí, bom tempo ajoelhado, orando, buscando, fortalecendo, nos capacitando, através do Espírito Santo. Depois de um bom tempo ajoelhados, é que levantamos para o combate. É que nos levantamos agora para caminhar. Depois de um bom tempo ajoelhado diante do Senhor Jesus, é que nos erguemos agora para servir. Aí que nós nos levantamos para trabalhar. Tem muitas pessoas que querem caminhar sem antes se ajoelhar. Querem trabalhar sem antes se prostrar. E não é assim. Primeiro você se dobra, se ajoelha, se sujeita à vontade de Deus. Se entrega, se oferece a Deus. Você se oferece como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Depois que você se entrega a Ele,
aí você se levanta já capacitado, revestido, dotado de poder para trabalhar e servir. Aí você serve. Depois de longas horas de joelho. Aí sim, depois de você pedir, interceder, depois de você ter tanta intimidade, horas de intimidade com Deus, agora você está capacitado sim para ser um adorador. Você já é íntimo de Deus, você já é próximo de Deus, você não é um qualquer. Você está em intensa comunicação com Deus, em submissão a Deus, de joelhos. Agora você pode muito bem ser um servo, um adorador, cultuando, louvando, engrandecendo o Senhor. Então tudo começa aqui, de joelhos. Versículo 15. Do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome. Como assim? A família de Deus envolve. A família de Deus engloba tanto os que estão nos céus, a família de Deus faz parte da família de Deus, tanto os que estão nos céus, quanto os que estão na terra ainda. Ainda, nós, eu aqui que estou falando, nós ainda estamos aqui, fazemos parte da família de Deus. Então faz parte da família de Deus tanto os que estão nos céus como os que estão aqui ainda na terra. Mostrando que a família de Deus é grande. Deus tem, sim, filhos e filhas. Deus tem uma família, sim, nós fazemos parte dessa família, da família de Deus, uma extensa família. E tem ainda isso aí, essa participação, tanto no céu como na terra. Versículo 16. Para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais corroborados com poder. Corroborado. Essa palavra nós estudamos na lição de ontem, dia 9. Fortalecido. Falei até do exemplo de uma coluna. Quando um pedreiro vai trabalhar e ele vai fazer uma coluna, ele cava, às vezes 1 metro, às vezes mais, depende do solo, ele cava, e quando ele então ali acha uma solidez boa, ele então lança a sapata ali e faz uma base, e ali ele levanta a coluna. Aí que eu tô falando, essa coluna resistente, depois de curada, né? Ela precisa ter um tempo para curar. Depois de curada, essa coluna resistente, você pode dar uma ré no seu carro, que você quebra o carro, mas não derruba ela. Porque ela tá bem alicerçada, ela tá bem fundamentada. E é isso que está corroborado. Corroborado está firmado. Essa é uma firmeza. Corroborado é isso, não é outra coisa. É estar bem fundado. Bem fundado. Né? Vamos lá, continuando. Com poder, corroborados com poder pelo Espírito no homem interior, para que Cristo habite pela fé no vosso coração. Para que Cristo, nós temos que ser habitação de Cristo, morada de Cristo, e não morada do pecado, e não morada do que não agrada a Deus. Morada do Espírito, morada de Deus, morada de Cristo, para que Cristo habite pela fé no vosso coração, a fim de que, estando arraigados, aí que está enraizados. Está vendo que é corroborado e enraizado? Corroborado, fortalecido, como uma coluna que estou falando, fortalecido fortemente e enraizado. E uma raiz profunda. Você não arranca fácil, não. Uma raiz bem profunda. Enraizado, né? Fundados em amor. Amados, que coisa maravilhosa. Enraizados e fundados em amor. Nós temos que entender isso. Vemos na lição de ontem que a igreja em Colosso tinha fé, mas ela juntava, juntamente com a fé, ela juntava o amor, a caridade. Então, meus amados, nós temos que entender que tudo gira em torno disso. Tudo gira em torno disso. Em amar os irmãos, amar a Deus sobre todas as coisas. Nós não podemos amar só nós mesmos e ser egoístas. Nós temos que aprender a amar os irmãos e a Deus. Nós temos que entender isso, tudo gira em torno disso. Então vemos aqui, a fim de estando arraigados, enraizados, estarmos fortalecidos, corroborados, fundados em amor. Então faz parte da nossa vida o amar. Prosseguindo, versículo agora 18. Poderes perfeitamente compreender com todos os santos. Agora a palavra santos. Quem são os santos? O que é santos? É aqueles que foram santificados em Cristo. Aqueles que foram santificados em Cristo é que são santos. Eu gosto muito dessa palavra.
porque mostra que nós somos lavados, somos purificados. Vamos ler Coríntios, 1 Coríntios capítulo 6, diz bem assim, ó, 1 Coríntios capítulo 6, versículo 11, e que alguns têm sido, mas haveis sido lavados, mas haveis sido santificados, mas haveis sido justificados em nome do Senhor Jesus, pelo Espírito do nosso Deus. Então vemos aí o que é ser santo. É quando nós somos santificados. Então éramos pecadores. E na nossa pecaminosidade estávamos sujos, repletos de imundície. E quando Cristo então nos lava, quando Cristo então nos salva, fomos santificados. Então somos santos. Por isso, versículo 18, com todos os santos, para compreender com eles, com todos os santos, qual seja, quatro coisas, qual seja a largura, o comprimento, a altura e a profundidade do conhecimento de Deus. Está aqui, versículo 18. Poderes perfeitamente compreender com todos os santos. Compreender. Nós temos que compreender essas quatro coisas. Qual é a profundidade? Qual é a largura? Qual é o comprimento? Qual é a altura e a profundidade? De quê? Do quê? Essas quatro coisas do quê? Versículo 19. Conhecer o amor de Cristo. Quando fala de largura, está falando do amor que alcançou a todos. Quando fala de largura, fala do amor que abraçou o mundo todo. O amor que alcançou todos. A largura fala de todos que foram alcançados por esse amor, pela salvação do Senhor Jesus. Quando fala do comprimento, o comprimento está falando aí do amor infinito de Cristo. Está falando do amor dele que é infinito, sem medidas. Então quando fala desse comprimento, é isso. É um amor longo, comprido, é um amor sem medida. Não tem como entender a quilometragem desse amor, porque é muito vasto, é muito grande. Grande. Tem até um corinho que as crianças cantam. Grande, largo, o amor de Jesus é grande, largo. Né? E conhecer isso, a largura, esse amor que abraçou o mundo inteiro, que alcança todos os continentes, desde o continente da Oceania, continente americano, norte, sul, leste, oeste, fala desse amor. E como ele é infinito, o comprimento, como ele não tem medidas. Fala da altura. Aí é importante, a altura. Aí é importante, porque está falando exatamente daqui do solo, onde estamos, na terra, até a morada de Deus. Até o céu. Até o trono de Deus. E isso está aí uma linha direta ligando o homem a Deus. Ligando o homem perdido, o homem uma vez em seu pecado, através do amor de Cristo, da morte de Cristo na cruz, agora ele é em contato com o Pai, em contato com Deus. Aí quando fala da altura, é isso. A altura fala da direção onde está o nosso Deus. E nós, em contato direto com ele, nós mantendo comunhão com ele. O amor de Cristo nos mostra esta altura. Você agora consegue enxergar com os olhos da fé. Olha a lição de ontem, quando falou, a lição de ontem, quando nós aprendemos da inteligência espiritual, do conhecimento espiritual. Então, olha aí, não é um conhecimento terreno, espiritual. Você tem que ter essa percepção, como você foi alcançado por esta graça, por este amor, como Deus te alcançou, e agora você tem livre acesso a Ele. E a altura desse amor é a altura de Deus, soberania de Deus, e que entre o homem e Deus, Deus e o homem. Esse amor fala dessa altura, até Deus, até o céu. E é onde nós vamos morar, no céu. E a profundidade. E quando fala na profundidade, é realmente em relação a compreender com profundo, com imensurável, essa é a palavra, como é imensurável o conhecimento desse amor de Cristo.
o conhecimento do espiritual, como mensurável é, e profundo é, não tem limite, é infinito. É infinito. Que quanto mais você aprender de Deus, quanto mais você saber das coisas de Deus, você ainda não sabe nada. Ainda não corresponde a menos do que 0,00001%. Né? Então, mas quão profundo é as riquezas do amor de Cristo. É isso que está falando aqui no versículo 19 agora. Né? Efésios 3, versículo 19. Como é que a folha saiu aqui? E conhecer o amor de Cristo. Quão profundo é isso? É muito, é imensurável. Então, quanto mais você mergulha nisso, quanto mais você aprofunda nisso, você aprende muito. Como é grande esse amor do Senhor Jesus, que leva o homem daqui da perdição, da terra, da morte, da sepultura, como leva o homem daqui para Deus, nas alturas, para o céu. Esse amor, como é imensurável, que alcança todos. Pode ser asiático, pode ser africano, pode ser americano, pode ser europeu, alcança todos. Igual, igual. O rico e o pobre, igual. É imensurável a compreensão disso. Como é infinito esse amor. Como é infinito. Esse amor é eterno. Lá em Jeremias fala que o amor de Deus é eterno. Então vamos entender aí. É imensurável. Não tem como entender. Não tem como entender. É indescritível. Nós só podemos dizer, o amor de Deus é imenso. É muito. Como diz lá em João 3,16, o amor de Deus é um amor tal amor. É um amor de tal maneira. Não tem como descrever, não tem como medir. É sem medida. Sem medida o amor de Cristo. Vamos continuar aí, que o tempo é escasso. Para que sejais cheios. Cheios. Versículo 20. Falamos na lição de ontem. Deus não gosta de miserinha. Pouquinha coisa. Deus não gosta de pouquinho. Conhecer pouquinho, aprender pouquinho, crescer pouquinho, servir a Deus pouquinho, adorar Ele pouquinho também, ofertar mais pouquinho ainda. Ofertar aí que mais menos ainda. Mais menos ainda. Então, ou seja, nós, humanamente falando, nós temos essa mania de querer dar medidas mínimas quando o assunto é o espiritual. Mas na Bíblia, o Senhor ama a abundância. O amor dele é abundante. A graça dele é abundante. Deus é grande. E quando nós estamos envolvidos no mundo espiritual, nós já temos que entender que nosso crescimento também tem que ser abundante. O nosso aprendizado, então, também tem que ser abundante. Lemos a lição de ontem, cheios do conhecimento da vontade de Deus. E aqui agora, aos Efésios, o apóstolo diz no versículo 20, versículo 20 não, versículo 19 ainda, para que sejam cheios de toda a plenitude. Que é o completo. A plenitude fala do que é completo. Plenitude de Deus. Não é pela metade. Deus não gosta de coisas pela metade. E se a nossa lição vai falar de adoração a Deus, no domingo vamos falar de um culto oferecido a Deus, como a igreja oferece o culto a Deus. Aprendemos ontem sobre a adoração, como a igreja adora a Deus. É lógico, ontem não deu para comentar essa parte, né? O tempo passou e nós não conseguimos chegar ali. Mas não é pouquinho. Entenda que quando o assunto é o espiritual, não é com raquítico não, um pouquinho não. É muito. Cheios de toda a plenitude de Deus. Verso 20 agora. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo, muito mais. Olha, para aqui agora e analisa. Aquele que é poderoso, mostrando que Deus tem poder. E ele tem todo o poder. Todo. Ele disse isso lá em Mateus capítulo 28. Todo poder me é dado nos céus e na terra. Então o Senhor Jesus tem poder. Ele tem poder de falar e acontecer na hora que ele falou. E ele, mais do que isso, ele tem poder de erguer o dedo assim, ó, e derrubar uma coisa do lugar, quebrar, desaparecer com aquilo. Ele é poderoso. Ele pode soprar e fazer você virar cinza. Ele tem poder. Aí agora o apóstolo fala que Deus segundo o poder dele. E como ele é poderoso,
Aquele que é poderoso para fazer muito mais abundantemente. Deus tem poder de fazer muito mais, além daquilo que pedimos ou pensamos. Olha, o que você chega a pensar, não tem aquilo que na sua limitação você pensa. Deus pode fazer infinitamente muito mais do que você pensou. É isso que está falando aqui. Deus pode fazer muito mais do que você pede. Você pede X, Deus pode fazer esse X e pode fazer muito mais do que esse X. Deus pode fazer mais do que você pensa. Que você pensa como um homem. Nós somos mortais, limitados, então nós pensamos como tais. Deus pode fazer além, muito mais do que pedimos ou pensamos. Esse é o Deus que você serve. Esse é o Deus que você cultua. Este é o Deus que você crê nele e se dobra, se submete a ele. Esse é o Deus que a igreja adora, que nós o adoramos e prestamos culto a ele. O Deus poderoso para fazer muito abundantemente além do que pedimos ou pensamos. E o último versículo agora, versículo 21, a esse glória na igreja. Tá vendo? Então a igreja, nela, através da igreja, ela glorifica a Deus. Ela glorifica o Senhor. A igreja tem essa incumbência. Através dela, glorificar a Deus. Através dela, Deus ser exaltado. O nome dele ser engrandecido. Pela igreja. Através da igreja. Nós, quando nos juntamos, quando nos reunimos, quando trabalhamos, quando obramos, evangelizamos, pregamos o evangelho, visitamos, nós, quando cultuamos a igreja, quando marca um culto de ação de graça aí na sua casa, e aí no seu bairro, você fala de quão grandes coisas Deus fez por ti, você fala aí para os seus vizinhos quão grandes coisas Deus faz por você, você está anunciando, você está glorificando a Deus, você está anunciando quão grande o nome dele é, quão poderoso ele é. Você está dizendo, divulgando quem é o seu Deus. E o que ele é capaz. Olha que grandeza. A esse, glória na igreja. Então a igreja dá glórias a Deus. A igreja glorifica a Deus. A igreja dá glória a Deus. Essa é a incumbência da igreja. Se a igreja não estiver fazendo isso, essa igreja está morta. Se a igreja não estiver fazendo isso, ela está errada. Porque essa é a finalidade dela. Glorificar a Deus. E não glorificar a si própria. E não glorificar o homem. Endeusar um homem. E não exaltar um nome humano. É glória a Deus na igreja. A igreja, a finalidade dela é essa. É exaltar o Criador. Exaltar o Senhor. O Senhor Jesus que morreu por ela. Que deu a vida por ela na cruz. Resgatou ela com o seu próprio sangue. Cristo que deu a vida pela sua igreja. Então, a Ele, glória na igreja. A igreja, então, exalta, glorifica a Ele, o nome dele. É isso. Se a igreja não estiver fazendo isso, ela está errada. Se a igreja não estiver fazendo isso, ela não está fazendo, ela não está fazendo o foco, a incumbência que cabe a ela fazer. Se ela não fizer isso, ela não está cumprindo seu papel. Simples assim. Se a igreja não está dando glória a Deus, ela não está cumprindo seu papel. E ela dá glória a Deus como? Falando? Só falando? Glória a Deus. Pronto, dei glória a Deus. É isso? Só falando? Glória a Deus. Pronto. Agora eu posso fazer tudo errado. Posso andar tudo errado agora no mundo. Posso tomar o testemunho tudo que eu quiser agora. Posso mentir. Posso ser traidor. Posso escandalizar agora. Posso enganar os outros. Posso adulterar, prostituir. Posso fazer um monte de coisa errada agora. Porque na igreja eu falo glória a Deus. É isso? Glorificar a Deus com as nossas vidas. No passado, eles glorificavam a Deus dando a vida, morrendo pela causa. Os mártires, os primeiros mártires, eles glorificavam a Deus através de sua morte. Quando eles não tinham amor à própria vida e dava sua vida pelo reino, pela palavra, por Cristo. Então eles estavam glorificando a Deus. Estavam morrendo sem negar a Cristo, e estavam glorificando a Deus. Nós glorificamos a Deus através das nossas obras, das nossas atitudes.
quando nós obedecemos e guardamos a palavra. Quando o mundo vê a igreja, você é o corpo. Quando o mundo vê você guardando e cumprindo a palavra, você está glorificando a Ele. A igreja, se não glorificar a Ele, ela não está cumprindo seu papel. Ela não está cumprindo sua missão. Ela tem que glorificar a Deus, aquele que salvou ela, aquele que deu a vida por ela. Ela tem que glorificar a Deus, aquele que resgatou ela. A igreja tem, por obrigação, fazer isso. Glorificar a Deus. A esse glória na igreja por Jesus Cristo, em todas as gerações, para todos sempre. Amém. Vemos então que a glória de Deus vai começar aqui e vai continuar eternamente no céu. Glorificar a Deus começa aqui. Aqui nós estamos treinando. Aqui nós estamos treinando, glorificando a Deus. E não é só gritando, não. Não é só falando por boca, não. Glorificar a Deus não é só falando, gritando, não. Glorificar com as nossas obras. Obedecendo a palavra. Falei aqui, guardando, obedecendo a palavra. Obedecendo, fazendo a vontade de Deus. Quando nós estamos aqui fazendo o que Ele quer, o que Ele manda, nós estamos glorificando Ele. O mundo está vendo isso e isso glorifica Ele. Olha lá. O camarada anda certinho para glorificar a palavra do Deus que ele crê, Olha lá. Ele anda justamente. Falamos na lição de ontem. Ele anda fazendo o que é reto, o que é justo. Tudo para obedecer o Deus dele. Olha. Aí o mundo vê isso e Deus é glorificado. Deus, então, o nome do Senhor é engrandecido pela nossa obediência. Não é só gritando, glória a Deus, pronto, dê glória a Deus. Não é só isso não. Também. Estou aqui gravando esse vídeo, estou aqui expressando aqui mesmo. Toda glória ao nome do Senhor Jesus. Estou sim exaltando e glorificando Ele com a minha voz também. Mas no dia a dia, a igreja tem a incumbência de fazer isso no dia a dia. Os seus membros, seus pastores, glorificar a Deus. E começa aqui e continua no céu. Inicia aqui e tem continuação no céu. Porque é para todo sempre. Vamos ficar por aqui a nossa lição de hoje. Que Deus nos abençoe no nome do Senhor Jesus. Amém.